Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Razão Pastor Alemão. Para os que são novos no canal, sou Tadeu Cartacho, criador há 40 anos e juiz de criação e seleção pelo CBPA e Coapa. Hoje vou falar um pouco sobre a história de uma pessoa muito importante na área de pastoreio de ovelhas e da criação de cães pastores alemães em sua forma original, tendo como base uma matéria escrita na revista De Gebrauchshund e de sua contribuição para a criação de cães com vocação para o pastoreio de ovelhas. E vamos ao vídeo. Acredita-se que Max von Stephanitz, com a sua visão de capitão de cavalaria, tenha tomado como base os pastores de ovelhas como um modelo de cão de proteção, com base na sua capacidade para defender seu dono e o rebanho de predadores. Não é à toa que os pastores alemães possuem este nome. Foram criados para essa função primária e é um pouco sobre isso que vamos falar aqui, e cito uma frase do seu livro. O verdadeiro e mais nobre trabalho do pastor alemão é, claro, guardar os rebanhos e, como o próprio nome diz, especificamente o rebanho de ovelhas. O protagonista aqui chama-se Manfred Heine e ele é originalmente de Meissen, na região de Sachsen. Ainda menino, na casa do avô, foi apresentado às cabras e ovelhas e ficou especialmente fascinado pelos cordeirinhos. Aos 16 anos, Heine começou sua educação com o Schleifmeister Walter Lorenz. Ele aprendeu com um dos melhores. Lorenz foi Reichssieger, campeão nacional de pastoreio, em 1943 e em seguida 2 vezes campeão de pastoreio na Alemanha Oriental, a chamada DDR. Após seu aprendizado, tendo acabado de concluir o exame de Journeyman, Manfred teve sua primeira competição de pastoreio com seu Schleifmeister Lorenz. Lorenz venceu e o jovem Heine ficou em segundo. Tanto Lorenz quanto Heine marcaram os mesmos pontos. Em caso de empate, a posição mais alta vai para o pastor sênior. Nesse caso, foi o mestre Lorenz. Depois que Lorenz ganhou o título de Reichssieger em 1943, ele foi convidado para ser homenageado no castelo de Albrechtsburg, em Meissen. Todo o pátio do castelo estava cheio de membros do partido nazista. Quando Lorenz estava prestes a aceitar sua homenagem, um dos líderes do condado gritou ao microfone: "Por que você ainda não está no partido nazista?" Lorenz ficou com o rosto vermelho e gritou: "Se é disso que se trata, você poderia ter me perguntado isso antes." Lorenz se virou e saiu correndo do pátio do castelo. Como resultado de sua desobediência, Lorenz quase foi jogado em um campo de concentração. O famoso criador da SV Wilhelm Hensch, do canil von Burg Faser-Natal, criador de muitos cães pastores, usou sua influência para evitar isso. Como punição alternativa, Lorenz foi obrigado a disponibilizar seu famoso campeão de pastoreio, Clothar von Erlingshofen, a cada 4 semanas para acasalar 2 cadelas policiais gratuitamente. Disse que a cadela de Hitler, Blondie, veio de um desses filhotes. Clothar von Erlingshofen quase foi morto no final da Segunda Guerra Mundial quando os soldados russos foram até seu canil e entraram. A orelha esquerda do cão foi ferida por dentro e não haviam antibióticos disponíveis para o tratamento. No final de seu aprendizado, Walter Lorenz deu um presente a Manfred Heine, um neto de Clothar von Erlingshofen, chamado Erwin von der Sobigauer-Hohe. Alguns anos depois, em 1952, após a fundação da RDA, Alemanha Oriental, a Volkspolizei enviou a Heine uma cópia de notificação. Ao mesmo tempo, o Estado estava confiscando a propriedade do seu chefe. Então, os dois decidiram fugir da Alemanha Oriental. Saindo de Marlow, eles foram para Hügen, onde Lorenz tinha uma namorada. Mas Heine não queria ficar lá, pois de Hügen só há uma entrada e uma saída, através de uma barragem, e era um risco muito grande. De Hügen, eles foram para Berlim Oriental. Lá, os parentes de Lorenz os levaram de metrô para o campo de refugiados de Berlim-Reinickendorf.
O líder do campo disse-lhes que teriam de entregar os passaportes da DDR em 2 dias. Isso foi um grande problema para Heine, porque ele havia deixado seu cão Erwin para trás, com amigos em Marlow. Então, tomou a decisão de buscar seu cão e pegou um trem. No campo de refugiados, as pessoas apostavam que se Heine voltaria, mas a maioria contava que não teria chance. Acabou encontrando seu cão em uma fazenda em Ribnitz-Damgarten e decidiu voltar para Berlim Oriental, que havia sido tomada pelos soldados russos, e conseguiu graças a algumas estratégias e esconderijos. Foi com este cão, Erwin, que Manfred Heine arriscou a vida para sair da Alemanha Oriental, que venceu pela primeira vez a Bundesleistungsruten em 1954, que é o campeonato alemão de pastoreio de ovelhas. Com um filho desse mesmo cão, ganhou a mesma prova em mais 13 vezes com 7 cães. Em 1954, em 1959, 1963, 1967, 69, 70, 72, 73, 75 e 76, e mais tarde também em 81, 84 e 85. Muita coisa, não é? Existem 3 milhões de ovelhas na Alemanha para a produção de carne, subsidiadas pela União Europeia, que paga ao pastor um subsídio de 1,2 euros por ovelha por ano para incentivar o pastoreio de terras agrícolas não utilizadas e campos estatais, evitando assim que a vegetação cresça muito, economizando o custo do Estado de cortá-la. A produção de lã contribui apenas com uma pequena parte. O pastor usa o cão-pastor para administrar grandes rebanhos de ovelhas em terras não cercadas. O que é exigido desses cães-pastores é manter grandes rebanhos juntos na trilha, enquanto eles se movem de um lugar para o outro, mantendo o rebanho unido dentro dos limites designados e fora de campos valiosos de colheita durante seu pasto diário. O trabalho de fronteira é a principal tarefa de um cão-pastor alemão. O cão tem que trabalhar de forma independente, percorrendo toda a circunferência do rebanho sem perturbar as ovelhas que enquanto pastam. Um pastor alemão deve ser absolutamente honesto. Agora surge a pergunta sobre como um cão-pastor alemão sabe o que fazer com as ovelhas. Manfred Heine riu ao ouvir essa pergunta e respondeu: é genético. A maioria dos criadores nem sabem que um cão pode ter isso. Mas também muitos pastores hoje preferem usar a cerca elétrica ou um cão sem raça definida. Muitos pastores não têm mais ideia de como um cão-pastor geneticamente dotado deve funcionar. Eles precisam de 2 cães para o trabalho mais simples, como quando há apenas 5 ovelhas. Isso me parece tão incrível que não consigo expressar em palavras. Heine sempre elogiou um bom cão-pastor. O cão-pastor, como que você verá aqui no vídeo, mostra que não precisa de ajuda. Ele ri enquanto trabalha, sabe por que está fazendo seu trabalho e não precisa de um prong collar ou coleira eletrônica para fazê-lo atuar em um determinado nível. Existem 2 impulsos que o cão-pastor alemão deve ter não apenas para ter sucesso no trabalho prático e diário de pastorear ovelhas, mas também para se destacar em competições de pastoreio que exigem desempenho independente. Os 2 impulsos são a atração total por ovelhas e a obediência genética. Esses impulsos são genéticos e podem ser criados seletivamente e são expressões do impulso de caça. Quanto mais altos e equilibrados forem esses impulsos, maior o nível de desempenho que o pastor experiente pode oferecer ao cão sem treinamento obrigatório. A atração total por ovelhas é um aspecto específico e focado do impulso de caça.
é uma forma intensa, quase obsessiva do impulso de caça, expressa através de comportamentos para possuir e controlar ovelhas, com exclusão de todos os outros objetos da caça. Um exemplo de cão com esse impulso elevado é aquele que, quando está na presença de ovelhas, não se preocupa com nada nem com ninguém, exceto controlar as ovelhas, e aquele que literalmente ri de puro prazer enquanto trabalha com as ovelhas. As expressões desse impulso podem ser vistas observando o comportamento do cão pastor criado seletivamente que patrulha os limites de um pasto. O cão se move rapidamente ao longo do limite. Ele está totalmente focado nas ovelhas pastando, nunca tirando os olhos delas, mesmo quando inverte a direção e está com o rabo sempre erguido. A atração total por ovelhas é um combustível que mantém o cão trabalhando incansavelmente o dia todo. Quanto maior esse impulso, maior a energia e vontade. A obediência genética se expressa como uma forte vontade de agradar o pastor e aceitá-lo como líder. A obediência genética é o mecanismo de parada e partida usado pelo pastor experiente para dirigir o alto impulso e os comportamentos naturais que o cão traz para pastoreio de caça. Um cão com a obediência genética só precisa que o pastor lhe mostre o trabalho a fazer, e uma vez que ele entenda, executa a tarefa com vontade, confiança e, acima de tudo, de forma independente. Isso é educação. Um cão com esse impulso não apenas quer trabalhar, mas também cooperar com o pastor. Treinadores com mentalidade de mestre-escravo em relação ao cão são uma afronta à composição genética desse tipo de cão. Por outro lado, um cão que carece de obediência genética deve ser comandado pelo pastor e muitas vezes no início é forçado a executar obedientemente as mesmas tarefas, quer ele queira ou não. Isso é treinamento. Ambos os cães serão capazes de pastorear ovelhas, mas haverá uma diferença significativa no desempenho entre eles. Por exemplo, o cão geneticamente obediente, cujos instintos são dirigidos, aprenderá a trabalhar de forma confiável e independente em cooperação com o pastor, enquanto o cão que não tem obediência genética, que é treinada para obedecer, aprenderá a continuar dependendo dos comandos do pastor. Segundo Heine, a ferramenta mais importante do pastor é o cão, e é sempre bom quando o trabalhador gosta do que está fazendo. O cão atual de Manfred Heine chama-se Luke, ele chama todos os cães com esse nome. Tem essas mesmas características genéticas. Heine observa o cão ao longe, a cerca de 300 metros de distância, quando uma mulher com seu cão passou por Luke enquanto ele trabalhava. Luke cumprimentou o cão e em segundos estava de volta ao trabalho, de qualquer maneira. Nessa situação, podemos também observar com muito cuidado para que o cão use caminhos e sulcos nos campos como limites. Heine dirige seu carro pelo campo para marcar um lado do campo como limite para o cão. Também, segundo Heine, temos que encontrar o cão certo dentro de uma ninhada, mas há muitas ninhadas onde não há sequer um cão que sirva para pastorear. Os pedigrees podem ser rosa por gerações e ainda não há um cão da ninhada que tenha a genética. Manfred Heine sempre decide por meio de um teste se o filhote é o certo ou não. Antes de fazer isso, observa todos os filhotes com muito cuidado, e os filhotes que se assustam com barulhos altos são imediatamente eliminados. No teste real, ele pega um cordeiro de idade apropriada e o coloca junto com os filhotes em um cercado e os observa de perto. Conforme disse Heine, no primeiro momento, de um segundo para o outro, vamos ver muito. Você tem filhotes que estão assustados, que encolhem o rabo e choramingam, e filhotes que são como crianças. E há cachorrinhos cujas caudas se levantam quando caminham em direção ao cordeiro, como se dissesse: "Ei, é com você que eu tenho sonhado." Esses cachorrinhos que riem e querem morder são os que ele procura. Realiza esses tipos de testes por cerca de uma semana e então tenha certeza do que tem lá. Claro, também é muito interessante para o pastor ver como o filhote é atraído por ele. Heine deixa os filhotes saírem do cercado e quando eles se distanciam um pouco, ele os chama. É o mesmo que trabalhar em um jardim de infância. São sempre as mesmas crianças que estão na frente com o professor e as mesmas que ficam para trás. Outro teste muito importante é como o filhote agarra o cordeiro. Mais tarde, 2 filhotes são colocados com o cordeiro.
O cordeiro entra em pânico e quer voltar para o rebanho, e salta sobre a parede. Um cão vai e morde em todos os lugares. Isso não é bom. É importante saber se eles usam um aperto de pescoço ou um aperto de perna. E depende também se a pegada é seca, ou seja, boca cheia, ou só com os dentes da frente. E também depende se eles sacodem o cordeiro. Isso tudo é genético, o mesmo que com cães de caça. Por isso, selecionou cães dessa maneira por décadas. Todo o teste termina em cerca de 1 minuto. Para os ativistas dos direitos dos animais, deixa bem claro e diz que esses testes são feitos em cordeiros de lã grossa, de tamanho e idade apropriados. Usar um carneiro muito grande seria abusivo para os filhotes, e usar um cordeiro muito pequeno seria abusivo para o cordeiro. Filhotes com dentes de leite não podem passar pela lã de um cordeiro de idade e tamanho apropriados para danificá-lo. A única maneira de um filhote dessa idade machucar um cordeiro seria morder intencionalmente o rosto e as orelhas ou ir para as pernas, que não são protegidas pela lã. Se o filhote exibir esse comportamento de qualquer maneira, ele será removido do teste porque tal comportamento é inaceitável e deve ser excluído como potencial futuro pastor de ovelhas. É muito menos arriscado testar comportamentos de agarrar, dirigir e outros de caça em um filhote do que tentar testar essas mesmas qualidades mais tarde em um cão mais velho, quando um cão mais velho é capaz de ferir gravemente as ovelhas. A educação desses cães geneticamente adequados é relativamente fácil. Manfred Heine tem facilidade com seu cão atual, Luke. Ele começou colocando as ovelhas em um curral e deixando Luke correr por aí. Então ele colocou uma abertura em um lado da cerca e depois se livrou de todo aquele lado da cerca. Mais tarde, Heine ficaria em um groove e encorajaria o comportamento natural do cão de se mover nesse groove com sua voz e, se necessário, usaria seu bastão para indicar o caminho correto. Quando Luke tinha 1 ano, suas ações impressionaram Manfred. Luke chegou muito perto de um carneiro e foi atacado e derrubado por ele. Então, levantou-se e agarrou o carneiro pela frente acima do pescoço, assim como fez quando foi testado quando era filhote. Seu avô também começou uma briga com um rebanho de vacas jovens que colidiu com as ovelhas de Heine. Esses são os verdadeiros cães pastores. Os outros podem obter uma classificação V 10 vezes na Hausputschau, ou seja, na exposição da Ziegler alemã, ou qualquer outra coisa. Eles não podem mais me enganar referindo-se aos cães de exposição. Em geral, a seleção no passado era para um cão muito mais resistente. Manfred Heine conhece uma história muito interessante do seu Schafmeister Walter Lorenz, que uma vez lhe contou. Lorenz era um Journeyman sob o Schäfermeister Albert Pohle, que teve Harold aus de Niederlausitz em 1928 como um cão de guarda em Strohwald. O fundador da SV, Max von Stephanitz, uma vez perguntou a ele se ele poderia vir e testar o cão. Claro, ele foi autorizado a fazê-lo. Albert Pohle teve que colocar o cão em um cercado grande e se esconder para que o cachorro não o pudesse ver. Então, von Stephanitz e seu companheiro montaram em seus cavalos, caminhando e trotando para o curral. Eles começaram a pressionar o cão, que estava na posição mais baixa, e de repente o atacaram com força em direções opostas. Harold deu um pulo e agarrou o cavalo de Stephanitz pelo pescoço. Stephanitz atingiu o cachorro com seu chicote de cavalo entre as orelhas, após o que o cachorro soltou. Os cavalos foram levados e o cachorro foi agradado e elogiado por todos. Stephanitz fez Harold aus von Niederlausitz, Ziegler de 1930 e novamente em 31. Pense em fazer isso agora com os cães que são campeões hoje. Harold tinha uma coragem e sabia a diferença entre guerra e paz. Manfred Heine teve muito sucesso como criador. Ele não apenas criou todos os cães com os quais ganhou a SV Bundesliga, exceto, é claro, seu primeiro cão, que foi um presente, mas também era conhecido por seu grande sucesso como criador de ovelhas. Por 30 anos, Heine foi empregado como Schafmeister pelo barão von Kuhlmannsturm. Heine estava no comando da fazenda de ovelhas do barão e em 1974
venceu todas as classes da raça na sociedade agrícola alemã, a Deutschen Landschaftsgesellschaft, DLG, show. E é o único criador a ter vencido a sociedade agrícola alemã, que é a maior exposição agrícola da Alemanha, realizada apenas uma vez a cada 2 anos em Berlim. No entanto, seu ponto de vista como criador de cães costuma ser bem diferente dos outros criadores da SV, porque ele só cria quando precisa de outro cão para o seu trabalho de pastor de ovelhas. 2 vezes me senti tentado e cometi o erro de criar cães para exposições. Imediatamente tive infecções uterinas e problemas nos pés. Esses filhotes não tinham valor para mim. Eles podem ganhar todo o dinheiro que quiserem. Sempre fui contra correr em círculo. Não vejo sentido nisso. Novamente, referindo-se aos cães de exposições. Para Manfred, a ASV Bundesleistungshutten, que é o campeonato alemão de pastoreio de ovelhas, é atualmente executado mais como um evento de exibição, porque, semelhante ao julgamento da Schussmann, não testa ou avalia os atributos genéticos do cão. Os poucos pastores que participam desse campeonato constantemente se enganam. Com cada ninhada, com cada bezerro, eles mentem para si mesmos. Eles nem sabem o que é um verdadeiro cão pastor. Eles estão satisfeitos com robôs de comando, controle, referindo-se à prova de GP. Não vejo mais futuro. As diretrizes para competições de pastoreio, as regras da prova de HGH da SV, ou HGH, são aceitáveis, mas os juízes de pastoreio nomeados pela SV nos últimos 20 anos não têm ideia sobre a genética do rebanho. Os cães não são mais exaustivamente testados quanto à sua independência, coração e alma, que é o maior triunfo. Isso tudo está acontecendo porque os juízes da SV, de cães de pastoreio, não têm nada a ver com ovelhas. Reino não concorda com alguns critérios para a seleção de cães, porque viu, por experiência própria, que cães como seu Luke, que são cães pastores geneticamente excepcionais, não podem obter uma qualificação selecionada devido às falhas menores. Luke, por exemplo, teve um leve prognatismo superior de alguns milímetros, sendo motivo suficiente para jogar fora habilidades genéticas valiosas. Isso é frustrante para ele. Se esse sangue tivesse sido mais utilizado, ainda hoje teríamos um cão diligente e trabalhador. A disposição para o trabalho dos cães pastores alemães diminuiu muito, mas ele não pode dizer isso aos criadores de regulamentos. Paralelamente a esta história, coloco novamente aqui a questão da anatomia. Cães trotadores de longa distância, como originalmente o pastor alemão foi criado, não são cães velocistas, que cobrem uma linha reta e plana em alta velocidade, como vemos os exemplares em exposições atualmente. Existem conceitos diferentes e há uma perda de equilíbrio com o consequente aumento do esforço muscular, diminuindo a resistência para longas distâncias, características necessárias para um pastor de ovelhas.
Bom pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e percebido de uma forma básica os conceitos e o trabalho de um cão pastor de ovelhas, além da curiosidade histórica. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like e acionar o sininho para serem avisados sobre novos vídeos. E se inscreva no canal, é de graça e nos ajuda a continuar esse nosso trabalho de divulgar a raça pastor alemão. Até o próximo vídeo. Tchau!